Olá! Mergulhando hoje no material do Etios Acadêmico, a gente vai embarcar numa jornada fascinante, a jornada do sinal. Vamos seguir o rastro de uma faísca de eletricidade minúscula, desde o comecinho dela até se transformar numa reação completa do corpo. É incrível. Então, bora lá. Sabe aquela situação? A mão numa panela quente e a gente puxa antes mesmo de pensar, ai, queimou? Como isso acontece? Como o corpo pode reagir mais rápido que o pensamento? A resposta está numa rede de comunicação ultra rápida, e é exatamente essa rede que vamos desvendar hoje. Para começar, a gente precisa falar de eletricidade. Pode parecer estranho, mas nosso corpo é elétrico. Tudo funciona na base de impulsos elétricos. E na base de toda essa fiação, existem umas células que são, muito especiais. Essas células são os famosos neurônios. Pensa neles como a fiação do nosso corpo, a unidade fundamental do sistema nervoso. E a especialidade deles? Eles são excitáveis. Foram projetados para receber, processar e mandar sinais por circuitos supercomplexos, que no fim das contas coordenam tudo o que acontece com a gente. Agora, olha só esse número, menos 70 milivolts. Parece pouco, né? Mas essa é a carga elétrica de um neurônio quando ele está ali, paradinho em repouso, só esperando um sinal para entrar em ação. É o que chamamos de potencial de repouso. É tipo a calmaria antes da tempestade elétrica. E como o neurônio consegue manter essa carga negativa? Aqui entra uma maquininha molecular simplesmente incrível, a bomba de sódio e potássio. Ela trabalha sem parar, gastando energia para manter esse equilíbrio elétrico perfeito, deixando o neurônio sempre pronto para disparar um sinal a qualquer momento. E aí? Chega um estímulo, e tudo muda da água para o vinho. Portões na membrana do neurônio se abrem de uma vez e um monte de íons positivos entra com tudo. A carga, que era negativa, vira positiva num piscar de olhos. Essa onda de eletricidade que corre pelo neurônio, esse é o famoso impulso nervoso. É o tal do potencial de ação. Certo, então o pulso elétrico viajou por um neurônio inteiro. E agora? Como ele passa para o próximo? Porque ele não pode simplesmente pular o espaço que existe entre eles. Precisa ter uma ponte. E, na verdade, existem dois tipos de ponte. A mais comum é a sinapse química, que usa mensageiros químicos. Já a outra, a sinapse elétrica, é uma conexão direta, quase um cabo de fibra ótica de altíssima velocidade, que deixa o impulso passar de forma quase instantânea. Isso é fundamental para ações que exigem sincronia perfeita, como os batimentos do coração. Nas sinapses químicas, a peça-chave é o neurotransmissor. Quando o sinal elétrico chega no finalzinho de um neurônio, ele libera essas moléculas mensageiras. Elas atravessam aquele espacinho mínimo até o neurônio seguinte e, clique, se encaixam nos receptores, exatamente como uma chave na fechadura, passando a mensagem adiante. Ok, até aqui a gente viu a mensagem pulando de neurônio em neurônio. Mas a grande questão é, como é que esse sinal elétrico se transforma em movimento? Como vira, o simples ato de levantar um braço? É isso que vamos descobrir agora. O sinal chega no seu destino final por um tipo especial de neurônio, o neurônio motor, que se conecta direto na fibra muscular. Essa conexão especializada se chama junção neuromuscular. É o ponto exato onde um comando do cérebro vira uma ordem direta para o músculo agir. O processo é uma cascata de eventos, tipo um efeito dominó. Primeiro, o neurotransmissor acetilcolina dispara um novo sinal, só que agora dentro do músculo. Esse sinal libera uma enxurrada de íons de cálcio. E o cálcio é a chave, sabe? Ele destrava as proteínas do músculo, permitindo que elas se agarrem e puxem umas às outras, e é isso que causa a contração. Se a gente desse um zoom gigantesco, veria isso aqui. A contração muscular, no fundo, é o encurtamento de milhões de pequenas unidades. Os filamentos de proteína literalmente deslizam uns sobre os outros, gerando a força que nos permite mover. Vimos a mecânica de um único sinal. Mas quem é que gerencia todo esse tráfego de informações? O corpo tem sistemas de controle de alto nível, e um deles funciona inteiramente em piloto automático. A gente pode dividir em dois grandes sistemas. De um lado, o sistema somático, que controla nossas ações conscientes, andar, falar, pegar um objeto. Do outro, o sistema autônomo, que gerencia tudo o que acontece nos bastidores. Digestão, batimentos cardíacos, pressão arterial. É o sistema que nos mantém vivos sem que a gente precise pensar nisso. E dentro desse sistema automático tem uma divisão responsável pelas nossas reações mais instintivas. É como se fosse o sistema de emergência do corpo. É a famosa resposta de luta ou fuga, acionada pelo sistema simpático. Em segundos, o corpo todo se prepara para uma ação intensa.
O coração dispara, as pupilas dilatam, o sangue vai todo para os músculos e as funções que não são essenciais, como a digestão, são pausadas. É o modo de sobrevivência ativado no máximo. Como resume o material que usamos de base, a função do sistema simpático é essa mesma: preparar o corpo para uma emergência. Ele é catabólico. Isso quer dizer que ele queima as reservas de energia do corpo para disponibilizar potência máxima imediatamente. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. De um simples pulso elétrico a uma complexa resposta de sobrevivência, uma parte gigantesca do que nos mantém vivos acontece sem a nossa permissão consciente. Fica a pergunta no ar: quem está realmente no comando?